Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre o nosso mercado, fazendo uma análise de cenário nesse segmento de vídeo que chega ao de número 89. Isso porque nós vamos conversar sobre dentro do campo das elétricas, já que nós trabalhamos aqui no canal basicamente com três setores: energia elétrica, o setor de bancos e o setor de seguros. E foi ventilado na imprensa especializada uma possível super oferta de energia. E nós vamos dar uma olhada no que isso pode ter de verdade e nessa possibilidade, qual o impacto disso sobre as nossas companhias, principalmente aquelas que fazem parte da nossa carteira, como por exemplo é o caso da AES Brasil. Sempre que aparecer o ponto de interrogação e de exclamação, é porque a questão em si foi levantada por aquelas pessoas que contribuem com o nosso canal. No caso aqui, a contribuição vem do Harry Rocha, ou Harry Rocha. Eu peço escusas, às vezes, por não fazer a pronúncia correta, porque realmente o nome é em inglês, mas aí a língua portuguesa a gente acaba fazendo a confusão e não pronunciando do jeito certo. Mas ele pediu aqui, dá uma olhada sobre uma suposta super oferta de energia, o que prejudicaria ainda mais empresas como a AES Brasil. Isso porque vem decorrente desse vídeo que nós fizemos sobre a AES Brasil. Por conta que a energia, que já está barata, devido ao nível dos reservatórios atuais. E isso, evidentemente, faz com que tanto ele quanto eu, a gente acabe pensando em compra de ações abaixo dos R$10, para só então a gente vir aumentar a posição, mas não de forma significativa, que é o caso dele, e acredito que é o meu aqui do canal. E a informação, como eu disse, ela já vem há bastante tempo no mercado. Aqui no caso, eu estou falando do portal Terra, e é uma reportagem assinada pela Marla Sabino. Ela é do dia 30 de maio de 2023, portanto, de 5 meses atrás. E aqui vem, já na manchete, Brasil tem sobre oferta gigantesca de energia elétrica, diz diretor da ANEEL. Quem é o diretor? Sandoval Feitosa, que participou de uma audiência pública no Senado. Vamos pegar aqui o que teria de mais importante dentro dessa reportagem. Então veja aqui o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ele fez uma afirmativa lá na terça-feira, dia 30 de maio, que o Brasil tem uma sobra gigantesca de energia. Ele ainda citou o potencial do país para novas tecnologias, como a exploração das eólicas offshore, por exemplo. Contudo, defendeu que o crescimento deve ser eficiente. O crescimento aqui que ele diz é o crescimento na geração de energia, com uma legislação que não preveja subsídios. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: para que se faça o desenvolvimento da tecnologia, ou se coloque mais produção de energia, não tenha subsídios a um custo que fique mais abaixo. Quando se fala em subsídio, evidentemente ele sai do bolso do brasileiro e, consequentemente, se tenha uma demanda exagerada no mercado, de forma que não pague depois nem pelos subsídios para o desenvolvimento. Isso porque, na época dessa reportagem, veja, o diretor aqui, ele diz que na época se tinha uma oferta estrutural e também uma conjuntural. Aqui, no caso estrutural e conjuntural, ele está fazendo uma mescla que, de alguma forma, isso ainda está de acordo com a demanda que o país possui. E ainda assim, tem sobra de energia no país, mas ele fala aqui em um contexto mais amplo, numa amplitude. Ele, evidentemente, que ele está dizendo, evidentemente não, ele se justifica, porque alguns locais, depois nós vamos ver que locais são esses, pode haver algum problema de escassez ou algum outro tipo aí que possa levar à necessidade de uma geração adjacente. E a contrapartida para isso tudo é que é necessário que se faça os ajustes, aí deve ser de cunho governamental, para que o Brasil ele cresça e assim ele faça uso de toda essa energia. E é curioso aqui, porque na realidade hoje, veja, segundo os dados apresentados pelo diretor, o país tem 180 gigawatts de capacidade instalada. Além disso, existem mais 200
240 gigawatts previstos em projetos aprovados. Então, tem que ter o que ele está dizendo é que tem que ter uma compensação. Tudo bem, se coloca mais projetos, mas, do outro lado, o país tem que se desenvolver para poder fazer o consumo dessa energia. Para que não ocorra isso que ele está dizendo aqui, ó, se ter uma capacidade de projetos maior que a capacidade instalada. Ou seja, a capacidade instalada é a base consumidora. E essa questão toda foi levada à audiência pública e por conta, evidentemente, né, isso aí acontece lá no Senado, mas por conta da tarifação. Até porque, se tem energia sobrando, por que os valores pagos eles são tão elevados para o consumidor? É isso que se queria com essa audiência pública. No entanto, o diretor deixa claro que, na verdade, o custo que é inserido ele é feito por lei e ela é feita através do próprio Senado e ele depois só coloca a tarifa. Na verdade, não o Senado, né, mas o Congresso como um todo, depois ele só coloca a tarifa dentro do mercado. Mas, segundo a CCEE, veja que o consumo de energia no Brasil ele cresceu 1,4% quando comparado o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022. Mas o que é a CCEE? Que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Veja que nós temos aqui ó, o Ministério de Minas e Energia. Aqui eu estou falando do setor elétrico brasileiro como um todo. Então veja que pendurado aqui ó, no Ministério de Minas e Energia está a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que o diretor falou agora há pouco. E lá tem, embaixo dela, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que a gente sempre menciona aqui quando faz aqueles ajustes para fazer a distribuição mais equilibrada dentro do país. E lá embaixo também tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tem um site específico aqui que vai explicar, mas na verdade, os participantes do sistema elétrico, tanto da geração, transmissão, distribuição e comercialização, eles se reúnem nessa Câmara para deliberar sobre o andamento e analisar os dados que vêm dentro do setor, com o objetivo exatamente de verificar para onde está indo o consumo e aquilo que se pode melhorar. Veja que a maioria dos 15 ramos de atividade econômica, eles são monitorados e eles né, têm apresentado alta, pelo menos, com relação ao período que foi analisado, que é o primeiro semestre de 2023. E o que levou a isso foi o ritmo acelerado das migrações. Essas migrações, ele está falando, é a saída do mercado regulado para o mercado livre. Aliás, exatamente o que está aqui. Também, por conta das exportações, aqui é exatamente o segmento de transferência né, de commodity para outros países e também a retomada do comércio e dos serviços. Ao falar do bom momento das exportações, estava se referindo aqui à indústria mineradora especificamente, então é do segmento de commodity de mineração e também, como eu disse agora há pouco, né, o crescimento das atividades de comércio e serviço. Além disso, tem outro aspecto aqui que influenciou, que as temperaturas mais amenas, sobretudo as que foram registradas de janeiro até abril, elas têm levado a uma menor demanda. Isso porque, claro, se para de utilizar aparelhos que são muito consumidores, como por exemplo o ar-condicionado. Então, se nesse aspecto tem uma redução, porque na verdade o crescimento é de 1,4, né? Veja aqui, ó, no Mercado Livre, o que aconteceu? Né? As grandes indústrias e grupos comerciais, eles agora têm essa condição de poder fazer essa escolha entre o mercado regulado e o mercado livre. E veja que nessa transição houve aqui uma alta de 5,2% na aceleração dessa migração, saindo então do regulado para o mercado livre. O mercado livre, você sabe, é quando a geração ela fornece direto ali para aquele que está contratando. Veja aqui que no primeiro semestre, mais de 3,3 mil novas unidades consumidoras ingressaram nesse segmento. Olhando mais aqui para baixo, para a gente poder entender e também estabelecer a linha de raciocínio, com relação ao que nós estávamos comentando no início do vídeo, veja que nesse ano de 2023, que é a barra marcada no azul mais claro, essa que está aqui embaixo, em contraponto a 2022, que é a barra que está no azul mais escuro,
consumo de energia elétrica nesses segmentos, veja, ou se estabilizaram, como aconteceu aqui em janeiro, ou eles vêm crescendo, 1,6 aqui em fevereiro, 2,3, isso sempre comparando o primeiro semestre de 2022 com o primeiro de 2023. No mês de abril, ficou no 0 a 0, no mês de maio cresceu 2,9 e no mês de junho 1,7, indicando o crescimento de consumo. Por outro lado, veja aqui a representatividade, tanto do mercado regulado quanto do mercado livre. Agora, nós temos que 63% dos analisados, eles pertencem, eu já vou mostrar eles, pertencem ao mercado regulado ainda e vem crescendo aqui, já passando para 37% no mercado livre. Então, a gente consegue enxergar aqui uma linha primeiro de migração e depois nessa migração, no barateamento, o aumento do consumo dessas energias. Os 15 setores, desde o início que nós estamos falando, da economia, que tem mais consumido energia elétrica, que eu acho muito interessante, porque isso também nos abre uma linha de pensamento para aquelas empresas, para investimento. Veja que esse consumo, quando a gente compara aqui o primeiro semestre de 2022 com 2023, saneamento, cresceu 21,5%. Então aqui já tem uma contraposição, né, ao que foi levantado pelo Henry Rocha, que é o seguinte, o saneamento ainda tem o marco do saneamento básico no Brasil, uma tendência de crescimento no setor. E se só de um semestre para o outro ele cresce 21,5%, significa, ao indicativo, eu não estou afirmando isso, de que talvez logo ali na frente se vá precisar gerar mais energia para esse segmento. Veja aqui o comércio está abalado ultimamente, né, mas ele cresceu 13,2% no consumo de energia. A extração de minerais metálicos, por isso que a gente estava falando lá das exportações, cresceu 10,7%. Os serviços cresceram 9,1%, só para nós ficarmos naqueles principais que foram mencionados no início desse vídeo. Mas nós ainda temos o setor alimentício com crescimento de 7,6%, a metalurgia e produtos de metal um crescimento de 7,2%, sendo que esse segmento ainda está num ciclo de commodity indo para baixo. Então veja que se ele se estabilizar, a tendência de consumo que a gente tem pela frente. Os manufaturados diversos, aqui a indústria no geral, 5,2%, o segmento de bebidas com 3,4% de crescimento de um semestre para o outro. Transportes, principalmente se a gente pensar aqui em veículos movidos a energia elétrica, que ainda não temos em massa, mas aqui o crescimento de 3,2%, e telecomunicações, um crescimento de 2,8%, esse aqui assim, eu acredito mais estável. Da mesma forma, veículos, 0,5%. Quem é que deu para trás aqui? Madeira, papel e celulose, aqui só para a gente saber, aí, né, Klabin, Irani, isso aqui decai 0,2%. Os minerais não metálicos, principalmente aqueles que são estratificados para fins de manipulação, veja aqui com o decréscimo de 1,8%, os químicos com decréscimo também de 1,8% e a indústria têxtil aqui reduzindo 2,4%. Mas o que interessa aqui do consumo de energia são esses setores que estão aqui para cima e veja que aqui a gente consegue enxergar um crescimento significativo. E voltando aqui à nossa reportagem de origem, uma parte que eu queria citar é exatamente essa aqui que eu marquei, que segundo o diretor da ANEEL, alguns locais ele considera que pode haver algum tipo de problema. Que no caso em questão, conforme nós podemos ver em reportagem do Poder 360, registra aqui a maior seca em 43 anos na Amazônia. E isso fez ligar aí um alerta no setor elétrico. Essa reportagem aqui é do Geraldo Campos Júnior e do Eric Napoli, e ela, veja que ela é bem recente, é do dia 7 de outubro de 2023, hoje é dia 9 de outubro de 2023, ela hoje é segunda-feira, portanto é uma reportagem do sábado. E é interessante aqui nessa reportagem, né, o que ela vem mostrar para nós, é que houve um agravamento da seca que é enfrentada na região norte, e algumas localidades que têm as geradoras de energia por hidrelétrica, elas estão ali a 15% da média, como é o caso da localizada no Rio Madeira, em Rondônia, e também aqui em Belo Monte, no Pará, que chega a 10% o nível do reservatório. Por conta da seca, a usina aqui, por exemplo, a de Santo Antônio, ela teve as suas operações suspensas no dia 2 de outubro de 2023,
Da mesma forma, a linha de transmissão ela também foi desligada. A de Giral, que fica no Amazonas, continua produzindo abaixo da sua capacidade e só atende aos estados de Rondônia e do Acre. Mas ainda que na região se tenha as maiores hidrelétricas, na realidade a região norte ela responde apenas por 6% da capacidade total gerada. Então realmente é um impacto muito local. Aqui a gente consegue ver a vazão dessas hidrelétricas da região amazônica, né? Então você pode ver aqui, ó, em vermelho são aquelas que têm reservatório e as outras são aquelas construídas no chamado modo fio e que não tem reservatório. Então veja que do total aqui nós vamos ver, são 9, e de 9, um terço delas, né, que são essas em vermelho, a 6, a 8 e a 3, elas são com reservatório e as demais não são no modo fio. O que a gente consegue verificar aqui, que é o que chama atenção, veja, em Santo Antônio, que é o número 1, a gente consegue olhar lá em cima, só vou mostrar onde é que ficaria Santo Antônio, fica aqui próximo, ó, entre o Acre e Rondônia. Então veja que essa usina, ela, quando a gente compara aqui, ó, a vazão em metros cúbicos por segundo, comparando os anos de, a média, aliás, anual dela, que é de 18,9 mil metros cúbicos por segundo, atualmente ela está com 2,8, ou seja, está em 15%. Por isso que eu estava a reportagem falando em 15% lá no início. A de Giral, que é 18,6, agora está em 2,7, também aqui, ó, nos 15%. E aqui a gente consegue ver, talvez a melhorzinha, Curuaúna, desculpa, Curuaúna, e ela é pequena, tem uma vazão em metros cúbicos por segundo em 214, agora está em 130, representando aqui 60%. As demais, você pode ver que estão bem abaixo dos 50%. Então, tem a possibilidade de um problema realmente de energia elétrica no norte. Então, esse é o caso pontual que está sendo referido pelo diretor da ANEEL. E aqui a gente ainda consegue enxergar como é que está lá a situação, né? Os barcos lá todos estão aqui dentro de um local que antes eles flutuavam, agora estão em contato ali com a terra, e olha o afastamento que a gente consegue enxergar aqui da margem, que aqui deve ser a média dela, né, o quanto encolheu, aqui onde ela chega de vez em quando, e aqui é o limite da sua margem em função dessa seca que está enfrentando no norte. E agora vindo aqui para o G1, no caderno de economia, veja aqui em que pese essa seca no norte, a bandeira verde na conta de luz, ela deve seguir até dezembro. Aqui tem essa reportagem interessante, ela é assinada por Luiz Carregosa, ela é do dia 4 de outubro de 2023, e o que dá conta aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, mas é que o que está acontecendo no norte não vai gerar impacto nas demais regiões do Brasil, principalmente sul e sudeste, que são regiões onde tem havido muita chuva por conta desse El Niño, que ele está em tamanho excepcional. A tal ponto que aqui na região tem sido de chuva constante nos últimos 6 dias. De tal forma que a gente pode encontrar aqui no desenvolvimento da reportagem, como por exemplo aqui, ó, se o norte, por um lado, gera preocupação, o mais provável é que vai haver a permanência da bandeira verde, tanto nos meses de novembro e dezembro. E aqui tem dois fatores, né, que influenciam para esse processo, o que vão medir qual o comportamento da ANEEL. Primeiro, o comportamento desse período úmido, que é exatamente isso que nós estamos agora, e também o crescimento da demanda por energia, sendo que na reportagem lá anterior, o que ele diz é que o Brasil, no caso, tem energia de sobra. E voltando aqui para esse Brasil, eu tirei da apresentação que foi feita por decorrência do resultado do segundo trimestre de 2023, veja que o portfólio da companhia ele já está 100% contratado para os anos de 2023 e 2024. Nós já tínhamos falado sobre isso durante a apresentação. Veja que a contratação hídrica está em 100% e a contratação no total em 100% também no ano de 2023. No ano de 2024,
2024, 100% da hídrica e aqui 96% da contratação tanto da eólica quanto da solar. Por que que eu estou colocando nesses patamares aí? Para você verificar que a companhia, ela lá em 2016, ela era 100% energia hídrica, com 2,7 gigawatts de capacidade instalada. E atualmente, esse aqui é o atual, que reporta ao quarto trimestre de 2022, veja que a companhia vai aqui, 5,2, depois que todos os seus projetos forem a pleno, como por exemplo é o caso de Tucano, então ela fica com 51% de hídrica e tanto na eólica quanto na solar, somando aqui 49%. Daí a concluirmos, por exemplo, aqui, então ela vai estar com 100% da energia hídrica contratada e faltando aí também com em torno de 92% da energia eólica mais solar contratada, totalizando esses 96% no total. E agora a conclusão, ou seja, o barateamento é uma questão de momento. Já houve casos em que nós tivemos seca no sul-sudeste, como foram os anos de 2021, início de 2022, da mesma forma como nós já tivemos períodos muito longos de seca em norte e nordeste, como está acontecendo. Veja que essa que está vendo agora na região amazônica, ela é a maior de 43 anos. Então tem essas oscilações. A minha interpretação é que, embora exista essa energia que exacerbe, conforme a gente viu, o Brasil ainda tem muito que andar e desenvolver e vai necessitar de muita energia durante todo esse percurso e essa energia vai ser cada vez mais necessária. Então eu não consigo ver como uma questão de longo prazo, mas sim simplesmente um fator que é do momento, tendo em vista o que a gente está vendo aí pela frente, logo ali, como aconteceu no ano passado, já se começa a ter um ou outro problema de seca nas regiões sul-sudeste, já muda de El Niño para Laninha, e quando nós vamos ver, é necessário que a empresa ela tenha outras matrizes de geração, como é o caso da AES Brasil. Então, eu não vejo com esse mesmo olhar. Eu não entendo que essa questão desse barateamento seja extensivo no longo prazo. Eu acho que é um momento que nós estamos passando e que, acredito, logo ali, ele vai acabar indo para a sua equalização, que é o normal de acontecer dentro dos ciclos de cada sistema econômico. Então, dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.